Eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Momento com Deus. E hoje estamos com mais um Momento com Deus podcast. Hoje estamos recebendo a pastor Emerson e Felipe Dário. Boa noite, Felipe, tudo bem? Boa noite, meu querido. Graça e paz, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, pastor Emerson. Gostaria de agradecer, o senhor disponibilizar um pouquinho do tempo do senhor para estar aqui batendo um papo com a gente. Muito obrigado. E tudo bem com o senhor? Tudo bem, Diego. Boa noite para você, para o Felipe. Estamos aí. Se puder ajudar, estamos juntos. Amém. Aqui no nosso podcast, a gente tem o costume, a primeira pergunta que a gente faz para todo convidado que vem aqui é como que foi o encontro com o amor de Deus, né? Como que foi o encontro do Senhor com o amor de Deus? Sempre tem um momento pontual, né? Mas, assim, como eu nasci na igreja, meus pais me criaram, né? Desde quando eu nasci, eles já eram crentes. E aí a gente vai aprendendo as coisas da igreja, do evangelho ali, desde criança. Mas há um momento, né? Pelo menos para mim foi assim, na adolescência, que você não sei se é um entendimento melhor ou é uma iluminação do espírito, né? Que faz você compreender que você precisa realmente oficializar uma ruptura, né? Uma ruptura com o pecado, uma ruptura com a forma de pensar que é natural e tá aí, né? E arrepender-se dos seus pecados e fazer essa confissão de fé, né? De entrega, né? Arrepender do seu pecado, ter consciência de que é perdido e depositar em Cristo a sua confiança na sua salvação por meio do seu sacrifício. Então houve um momento em que eu precisei compreender que a minha religiosidade, mesmo evangélica, né, não importa, não me salvava, né, que a minha tradição a qual eu fui criado não me salvava. E aí eu tinha que entender que o Salvador é Jesus, né, não é a igreja, não é a religião, não são os líderes, é Jesus. Então, é interessante que você, quando nasce na igreja, você acostuma ali com aquela religiosidade, né? E você acha que aquilo ali é a salvação, né? Que a igreja é a salvação, que está ali é a salvação, e andar nos costumes da igreja é a salvação. Mas, graças a Deus que houve um momento que eu percebi que isso não era a salvação, né? E aí é onde a gente se derrama diante de Jesus e fala: você, Jesus, é o único Salvador, é o único Senhor, você vai ser o meu mestre, né? A ti eu seguirei, não a uma religião, né? E aí eu creio que foi isso que aconteceu na adolescência, mais ou menos 16 anos, por aí. Embora eu já fazia tudo na igreja, já tinha toda uma vida de igreja, né? E aí, Filipão? Show. Aí, pastor, tem uma outra pergunta para você. Como foi a sua descoberta para o seu chamado? Rapaz, foi um processo bastante doloroso, né? Porque a princípio você nega e diz que não, e quer ajudar de outra maneira, né? Principalmente financiando, né? Eu vou ser financiador, eu vou financiar, eu vou financiar. E aí as coisas vão acontecendo que você vai percebendo que não adianta lutar, né? Você vai fazendo nas horas vagas, né? Você faz voluntariamente nas horas vagas, as coisas vão acontecendo nas horas vagas, e chega um momento que as horas vagas não são suficientes, né? Você precisa fazer profissionalmente, né? No sentido assim, de ocupar o tempo que é aquele tempo que você tem de trabalhar e ganhar dinheiro, para que nas horas vagas você possa fazer a obra de Deus. Então chega um momento que as horas vagas não são suficientes, você vai tendo que avançar para as horas pagas, né? E aí você vai resistindo a isso, né? Porque é uma decisão muito difícil, ainda mais na igreja que eu reúno, né? Que essas coisas são mais complicadas, porque você não tem ali uma carreira pastoral, né? Hoje as coisas vão mudando devagarzinho, mas há muitos anos atrás não tinha essa carreira pastoral. E a visão que eles tinham, né, há 30 anos atrás, é que você seria um missionário
e o missionário vive de ofertas quando alguém resolve dá-las. Uhum. Então, realmente, é muito traumático essa decisão, né? Muito traumático e muito difícil, porque você não tem uma sustentabilidade, você não tem um alicerce, né? Mas, assim, a convicção que vai crescer no seu coração é tão forte, mas tão forte, que você acaba aceitando se submeter a essa situação para fazer a obra de Deus, né? E aí foi assim. E aí até hoje eu tenho dúvida se realmente tenho vocação. Não, tem sim, o pastor é zeloso, cuida. Você é dúvida, né? Acaba te convencendo. É o seu chamado de verdade, pastor. Então, no final, é isso que fica, entendeu? Porque a gente é muito passional, né? A gente é comprometido, né? A gente não tem um juízo perfeito sobre nós mesmos, né? Uhum. Você acha que sim, você acha que, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Então isso não serve, acaba não servindo de parâmetro, né? Mas aí quando terceiros dão testemunho, quando você começa a abençoar terceiros, e terceiros começam a perceber, não, eu sou fruto da sua vocação, eu sou ensinado por você, sou edificado por você. Então aí você vai se convencendo, realmente, se as pessoas estão sendo beneficiadas pelo meu ministério, então ele existe, né? Porque eu até é uma sugestão, né, as pessoas que de repente estão começando e desejando e achando que são chamados por Deus para uma determinada dedicação exclusiva, né? Uhum. Então uma coisa que eu sempre falo, olha, não seja você o juízo único. Não julgue, porque a gente é tendencioso, a gente é interesseiro, então às vezes você está achando que aí não é. Então quem seriam qual a forma melhor de você averiguar isso? São os irmãos, são os mais experientes, os mais maduros, são as pessoas que estão ou te observando, te ouvindo, te vendo, né? Então o testemunho deles é que no final deverá ser o convencimento para você, né? É claro que tem que existir lá no seu coração uma vontade, né? Tem que existir lá uma inclinação, claro. Estou falando que não tem que ter. É o primeiro passo. Uhum. A prova final é o benefício às pessoas, né? Pastor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. A gente lê Efésios capítulo 4 lá, eles vão falar um pouco dos dons, né, que Deus dá para cada um. E um dos ministérios que eles falam é o ministério pastoral, que o pastor é a pessoa designada a cuidar. E uma das coisas que eu vejo que os pastores realmente, quando tem essa questão de aconselhamento, de cuidar, ele também tem que ter tá bem firmado ali, porque acaba que de vez em quando, dependendo do problema que ele vai aconselhar alguém, ele acaba levando aquele problema para ele, aquilo fica aquela carga sobre ele, né? E eu queria saber um pouco do senhor, assim, né? Quais são os principais desafios que o senhor encontra nessa jornada assim, no Ministério Pastoral, as dificuldades? Eu acredito também que deve ter também muita questão, tipo assim, além da dificuldade, aquela questão prazerosa, quando você consegue aconselhar alguém, ou consegue trazer uma palavra que edifica a vida de alguém, a gente consegue perceber a mudança na vida daquelas pessoas, mas a gente também sabe que tem o outro lado, igual o senhor falou, né? A questão que às vezes não tem, que tem que às vezes trocar, né? A hora remunerada pela hora que não é remunerada e tudo mais. Quais são os principais desafios assim que o senhor enxerga nessa jornada pastoral e também as coisas mais gratificantes que o senhor vê nisso? Bem, essa questão de saber separar é muito difícil, muito difícil. Eu vou dizer para você que eu vou fazer 30 anos de ministério, né? Talvez nos últimos 10 anos é que eu passei a conseguir alguma coisa nesse sentido. Uhum. Porque no início foi terrível, cara. No início você morria junto com a pessoa, você chorava junto, você tinha 50 problemas na cabeça, entendeu? A pessoa não seguia o teu conselho, você ficava triste, deprimido, entendeu? Você achava que a pessoa tinha que seguir o que você estava falando e que era aquilo que dá certo, aí a pessoa não estava nem aí, você, sofria, foi muito difícil, assim, eu não sei.
A receita eu não sei, cara. Até se você descobrir, você fala, porque eu não sei. O que eu fui aprendendo é que com o passar do tempo, você vai percebendo que não é por aí, que você chora pela pessoa e a sua mãe tá rindo, tá nem aí, entendeu? Então você vai percebendo que não é por aí, você precisa estar sóbrio, você precisa estar o máximo afastado possível para você enxergar melhor. Quando você entra dentro do problema da pessoa, você fica igual ela, você não enxerga solução nenhuma, dificuldade nenhuma, você não enxerga saída. Então, com o passar do tempo, hoje eu já lido com muito mais facilidade. Ainda não é perfeito, mas eu já lido com muito mais facilidade de separar o problema da pessoa dos meus problemas. Entendeu? Então, é uma coisa muito difícil. Eu acho que talvez talvez tenha me ajudado é o amadurecimento da vida, né? Você vai pegando 40 anos, você vai pegando 45 anos, a vida te altera, né? A experiência de vida te muda muito. Você vai vendo o mundo de outra maneira. O mundo não é igual para uma pessoa de 45 e uma pessoa de 25, não é mesmo. É outro mundo. Então, isso eu acho que me ajudou. A experiência da vida, né, a ver. Agora, lá na juventude, 23, 24, 25 anos, caraca, não tem condições não, cara. Você entra de cabeça em tudo, você não tem muita noção. E a gratificação é você dar uma palavra para a pessoa e a pessoa, assim, ter uma luz que não tinha antes, né? Ver para um ângulo que não via antes. Porque a questão do aconselhamento, isso é uma até crítica que eu faço a colegas. Você não tem que dizer o que a pessoa tem que fazer. Não é esse o seu papel. Seu papel é mostrar os caminhos e as consequências dos caminhos. Esse é o papel. E a pessoa escolhe. Isso é que eu entendo por aconselhamento. Olha, eu estou numa situação X, o que eu faço? Não sei o que você faz. Posso te apresentar aqui as possibilidades. Existe esse caminho aqui e vai dar naquele lugar. Existe esse aqui e vai dar naquele ali. Existe isso aqui, mas qual é a vontade de Deus? Às vezes Deus dá uma opção só, mas às vezes Ele dá 2 ou 3. E você que vai ter que escolher. E depois que você escolher, você sabe que vai dar naquele resultado lá e depois não adianta reclamar. Então, é você mostrar à pessoa as possibilidades. Mas a pessoa que escolhe. Você não pode escolher para a pessoa. Porque você vai ser culpado do erro dela. Eu escolhi porque você mandou. Ué, então eu sou responsável. Né? É igual a pessoa, vou casar. Você acha que aquela pessoa é de Deus? Cara, não sei, cara. Você que tem que escolher. Se der errado, é você que é culpado. Sou eu vou escolher o marido para você, o esposo para você. Agora, eu vou te mostrar como observar. Observe, veja a família, como lida com a família, como é a pessoa, vai tentando conhecer, vou te dar as dicas. Agora, a decisão final é tua. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho uma crítica em relação aos colegas que decidem para as pessoas e dizem o que as pessoas têm que fazer. Não é esse o nosso papel. O nosso papel é mostrar os caminhos, as possibilidades, os resultados, as consequências. E a pessoa escolhe. E quando a pessoa escolher, você apoiar a pessoa na escolha dela. Né? Mesmo que ela quebre a cara. Mas ela precisa do seu apoio. Porque na hora que ela quebrar a cara, quem vai estar do lado para ajudar? Quem vai estar do lado para levantar? É você. Né? Então você fala, não fez o que eu quis, agora dane-se. Não é assim não. Não fez o que eu sugeri como o melhor caminho. Então, é essa pessoa que precisa que você esteja perto. Na hora que ela cair, você vai estar ali para ajudar. E não é... Porque não é uma questão de, eu vou me vingar. Não, cara, a vida é da pessoa. A vida é dela, é ela que decide. Você está aí para ajudar. Né? E muitas das vezes a culpa cai em cima do pastor, né? Porque... ele é que fala para a pessoa fazer coisa, ele decide para a pessoa. Então ele é culpado. É errado, a pessoa que tem que escolher, né? É a escolha. É a escolha. Eu vou fazer outra pergunta aqui, pastor, mas acho que já foi respondido. Tu foi criança, foi adolescente, tu não nasceu pastor, né? A gente queria saber como é que foi a tua jornada, o que
Cara, tipo assim, como é que eu vou te explicar? Tu chegou, assim, a tua adolescência... Cara, acho que o meu chamado é pastor. Qual foi o momento, assim, de tu ter isso, essa vontade, assim, no coração? Eu Então, sei não que o pastor já é, tem uns é a 30 questão anos de ministério pastoral, né? dá para Aí, fazer, claro. não é isso? Então, mas a questão é assim, você não começa, primeiro comigo foi assim, né? Eu não começo achando que eu serei pastor, entendeu? Você começa fazendo a obra de Deus, você começa fazendo as coisas com a sua mão. E aí você vai fazendo, você vai fazendo, você vai fazendo. Aí, à medida que você vai fazendo, você vai sentindo que aquele ali que é o caminho, é isso que você gosta, é isso que te dá prazer, é isso que você fica feliz, esse é o seu dom. Você vai descobrindo à medida que você vai fazendo. Uhum. Não é assim, eu estou em casa aqui sentado, aí vem uma iluminação, você é pastor. Você, pastor... Ela tem que começar a fazer alguma coisa. É fazendo que vai criando as convicções, entendeu? Uhum. Não vai chamar quem está sem fazer nada, você vai fazer. Está fazendo nada, vai fazer agora a parte, não. Começa fazendo. Faz nas horas vagas. Dá 1 hora por semana. Depois dá 2, depois dá 3, depois dá 4. Aí vai. Entendeu? Então é um processo. Uma das coisas, para complementar um pouquinho a pergunta do Felipe, assim, eu vejo muito assim nas igrejas, realmente, cada um, igual o senhor falou, é um processo, o cara vai vendo onde que ele tem mais aptidão, onde que ele vai conseguindo abençoar mais a vida das pessoas. Tem pessoas que são muito amorosas, então você acaba que tem um cuidado maior, tem outras pessoas que já têm mais uma aptidão para ensinar, então ele já acaba optando em mais para o lado ali, né, de estudar, do mestrar, de ser um mestre mesmo ali. É, o senhor falou assim, foi por etapas, você foi fazendo um pouquinho. O senhor pode falar foi um pouco assim da jornada do senhor? O senhor começou, como o senhor falou assim, eu fui criado na igreja, assim, né? Quais ministérios você já desenvolveu dentro da igreja? Como que era? Então, na minha adolescência, assim, com 15 anos, eu já dava aula na escola, para classe de adolescente, por exemplo, já pregava e tal. Aí fui pregando, fui pregando, fui pregando. Aí eu lembro que uma época eu comecei a oferecer às pessoas estudos bíblicos, assim, livretos, né, de estudos bíblicos. Aí fui oferecendo, eu tirava xerox com o meu bolso, não tinha dinheiro para comprar os livretos. Então eu tirava xerox no meu bolso, grampeava e entregava às pessoas. Aí eu lembro que houve uma oportunidade de eu fazer um trabalho num presídio em Magé, que era um presídio agrícola, né, semi-aberto. E aí eu fui lá, cheguei lá, perguntei o nome da igreja, aí eles me deram uma autorização e eu comecei a ir lá e distribuir esses cursos bíblicos semanalmente para os presidiários, né? E aí surgiu a oportunidade também de eu trabalhar no Instituto Bíblico, que era um instituto bíblico lá no Rio, que oferecia cursos bíblicos gratuitos por correspondência, principalmente aos presidiários. Aí eu fui trabalhar lá, sem assim, nenhuma promessa financeira, né? Um salário legal, não tinha essa promessa, mas fui como voluntário. Aí depois me deram uma ajuda de custo lá, eu fiquei mais um dia, mais 2 dias. E aí eu decidi, então, me dedicar exclusivamente à obra de Deus, né, com 22 anos mais ou menos. E aí, quando eu era da igreja de Guapimirim, da casa de oração de Guapimirim, a igreja não tinha, era uma igreja muito pequenininha e não tinha liderança, né? Não tinha um pastor, um presbítero, né? Aí eles me convidaram para ser um presbítero, ia me dar um salário mínimo e eu seria o pastor lá deles. Só que eram poucas pessoas, eu não tinha trabalho para a semana toda, né? Aí eu me dividia entre a igreja e esse Instituto Bíblico lá no Rio de Janeiro. Eu descia para o Rio, voltava e trabalhava na igreja ali. Então, durante muitos anos, assim, uns 10 anos, eu fazia isso. Eu dedicava à igreja como pastor e trabalhava nesse Instituto Bíblico, onde a gente enviava gratuitamente cursos bíblicos para os presidiários. Então, tinha muitos presidiários. Aí, o Instituto Bíblico tinha um programa na rádio, né, Rádio Melodia, Rádio Shaddai, que era a Bíblia Tem Resposta, às 18 horas,
E nesse programa de 5 minutos, era um pequeno estudo bíblico de 5 minutos, e no final oferecia, quem quiser fazer um curso bíblico gratuitamente, escreva para nós. Aí as pessoas escreviam, os presidiários escreviam, e aí a gente mandava. Então eu fazia um trabalho de escritório, né, recebendo as provas, porque os cursos tinham provas. As pessoas faziam as provas e mandavam para o escritório. Aí eu corrigia aquelas provas e mandava o próximo fascículo. Aí a pessoa mandava as provas, eu corrigia, mandava o próximo fascículo. E assim ia. As pessoas faziam 20 cursos, 30 fascículos, 30 livretos, né? 20, 30 cursos. Isso ao longo de 2, 3, 4 anos, porque a pessoa recebia, demorava lá um mês para responder as provas, aí mandava. Aí a gente corrigia, demorava uns 15 dias para devolver o próximo curso. Aí a pessoa recebia, aí demorava 2 meses para mandar o próximo curso. No final, criava-se um relacionamento assim, de 2, 3, 4 anos. Pessoas estudando a Bíblia e por nós, né? Era uma missão sustentada pelas casas de oração da Alemanha, então a gente recebia recurso da Alemanha para oferecer isso gratuitamente, né? Então, até os 32 anos, mais ou menos, eu fiquei nessas duas situações. Aí, nessa época de 32, 33 anos, eu decidi fazer uma graduação. Aí eu fui tentar fazer letras português grego antigo. Aí fiz o vestibular para a universidade pública, a única que tem esse tipo de curso. Aí eu passei para a UF, que é a Universidade Federal Fluminense. O curso duraria 5 anos, são 10 períodos, onde a gente aprende o português, né, língua portuguesa e literatura portuguesa, e língua grega antiga e literatura grega antiga. Então, a minha formação na graduação foi em letras português e grego antigo. Por que eu escolhi o grego antigo? Por causa do Novo Testamento, né? Eu queria ler o Novo Testamento na língua original, eu mesmo fazia a tradução, conhecer a cultura e a história, a formação teológica do primeiro século, que é a formação do Novo Testamento, e não queria estudar as teologias, naquele momento, as teologias ao longo de 2000 anos, mas queria estudar a teologia do século I, que deu origem ao Novo Testamento. Então, esse foi o meu objetivo. Então, no final de 5 anos depois, né, eu estava formado em letras, português e grego, professor de grego antigo, capaz de traduzir o Novo Testamento na maior facilidade, mas não tinha trabalho nessa área, né? Não tinha trabalho nessa área na universidade pública, porque lá eu precisava ter doutorado para fazer um concurso público e, se passar, se tornar professor. E as igrejas, foi a minha grande decepção naquele momento, não tinham muito interesse. As casas de oração não tinham seminário, não tinham nada, não tinha nenhum tipo de escola nesse sentido. As outras não iam me querer porque eu não era delas, né? Porque há muito corporativismo nesse sentido, né? O seminário de uma determinada denominação dificilmente vai aceitar professor de outra denominação, né? Como a minha não tinha e as outras não me aceitariam, então acabei não servindo o propósito que eu tinha em mente, né? De ajudar as pessoas a conhecer o grego, estudar a Bíblia e tal. Aí eu falei assim, então já que isso tudo, ainda pastoreando, né? Fazendo as duas coisas. E aí eu falei assim, já que na igreja não tem espaço para eu ensinar grego e as pessoas não estão muito interessadas nisso, então eu vou fazer um mestrado e doutorado e vou prestar concurso para a universidade pública. Aí, mais uma batalha, fiz o concurso para mestrado no FRJ, passei. E enquanto isso, eu comecei um trabalho em Cachoeira de Macacu, começamos uma igreja, uma casa de oração em Cachoeira de Macacu, e dando suporte aqui em Guapi, né, que eu era de Guapi. E aí, no final do mestrado, me formei em 2012, né, e mesma coisa, não tinha espaço, né? E aí a casa de oração da Tenente Luiz Meirelles já me convidou, né, para pastoreá-los, e aí eu fiquei pastoreando durante vários anos Guapi e aqui a Tenente. E aí também surgiu uma oportunidade de eu montar um seminário teológico, né, ser um diretor do seminário teológico. Já tinha um mestrado lá em Nova Iguaçu. Aí eu comecei lá em Nova Iguaçu, um seminário teológico,
que durou 4 anos, ou seja, a turma que entrou se formou, depois que ela se formou, acabou, não tinha mais ninguém. Porque justamente não tinha apoio. As pessoas de outras igrejas não iriam para o seminário que não era da igreja delas. E as pessoas da minha igreja não tinham interesse, a maioria não tinha interesse no seminário. Então, ficou um vácuo. Aí, quando eu terminei em 2016, assim, fechei o seminário, falei assim, não dá, não deu. Aí eu falei, agora eu vou tentar fazer o doutorado, né? Aí comecei a estudar para me preparar para o doutorado. Aí, em 2019, eu prestei concurso para a UFRJ, do projeto de tese de doutorado, em grego antigo também, igual no mestrado. A diferença é que no mestrado eu estudei um autor grego, né, não cristão, não xenofonte. E no doutorado eu teria a oportunidade de fazer uma tese em cima do Evangelho de Lucas, né? E aí eu apresentei meu projeto de tese, foi aprovado, e comecei a fazer o doutorado em 2020. Só que ano passado tive que trancar, porque durante 3 anos eu tentei fazer com alto custo, né, alto custeando, mas não foi possível. Eu escolhi o pior momento no Brasil para fazer uma universidade pública, para estudar educação. O pior momento, de 19 a 22, foi o caos. Mas, infelizmente, não. Hoje eu estou com o doutorado trancado, não sei se vou voltar no que vem. Estou ainda refletindo sobre isso. E, enquanto tudo isso ia acontecendo academicamente, eu estava pastoreando a igreja, ensinando. Antes da pandemia tinha bastante oportunidades de ir nas igrejas, fazer conferências, dar cursos, né, estudar. E depois da pandemia, estou mais restrito só à igreja. Até um tempo atrás eu estava alimentando um canal no YouTube, né, onde eu explico o Novo Testamento verso a verso. Então, de Gálatas a Hebreus está completo, verso a verso. E hoje também deu uma parada. E é isso. Qual o nome do seu canal? É o meu nome, Emerson Rocha de Almeida. Beleza, vou deixar na descrição também do podcast para quem quiser conferir, né? Porque é sempre bom, né, para a gente buscar conhecimento e entendimento. Felipe? E agora nós vamos falar de música. Nesse tempo todo ainda nós sabemos que o nosso pastor é músico. Ele toca saxo. Queria saber como é que foi ao longo desse tempo todo, ainda deu tempo de estudar um pouquinho para música. Então, isso foi na adolescência. Nesse período todo que eu te falei aí, foi stand-by. Comecei a aprender música com 10 anos, com 11 anos. Aí foi ali que eu aprendi. Tocava trompete. Aí com uns 14, 15 anos, comecei a aprender saxofone. E aí toquei até uns 20 e poucos anos, assim. Aí depois parei. Puxa, que legal. Não dava tempo, imagina, tanta coisa. Nossa. Poxa, muito, muito legal também. Pastor, você está caminhando para o nosso podcast, mas tem uma pergunta que eu queria fazer para o senhor. É uma das coisas, assim, eu tenho para mim uma convicção. Eu queria saber um pouco do ponto de vista do senhor. O senhor acredita que a gente está vivendo os últimos dias da igreja aqui na Terra? Você acha que está muito próximo, né, da volta de Jesus? Olha só, quando você lê o Novo Testamento, escrito antes do ano 100, né, primeiro século, lá a igreja acreditava que estava nos últimos tempos. Ou seja, onde a gente lê que estamos nos últimos tempos? É no Novo Testamento, escrito nos anos 50, 60, 70, ou seja, escrito há 2000 anos atrás. Então, o que a gente tem que entender a partir disso, a partir do texto bíblico, né? Não a partir do que nós achamos, do texto bíblico. É que, a partir da morte de Jesus, a partir do período da igreja, do evangelho, nós entramos nos últimos dias. Esses últimos dias começaram com Jesus. E vão finalizar com a sua vinda. Então, não importa se é 100, se é 200, se é 500, se é 1000, ou se são 2000 anos, ou se serão 2500. Esse período é classificado como os últimos dias, né? Por exemplo, quando a gente lê o apóstolo Paulo, ele acreditava
que Jesus o arrebataria, ele veria a vinda do Senhor. Ele acreditava estar vivendo os últimos dias. E por que ele acreditava? Porque ele via os sinais. Os sinais estão diante de nós há 2000 anos dos últimos dias. Só que ninguém sabe o dia exato. E aí esse aqui é o ponto, né? Ninguém sabe o dia exato. Mas todas as gerações da igreja devem viver como crendo nos últimos dias e que vão ver a vinda de Jesus. Isso é um ensinamento doutrinário cristão. O cristão precisa crer que Jesus vem na sua geração. Todas as gerações de 2000 anos passadas cria, entendeu? Ou seja, Paulo cria, depois que Paulo morreu, os outros também criam, e todos creem, e nós temos que crer. Então, não é que agora... É claro que agora está mais perto, porque aquele período já passou. Né? Então, tem que ser agora, para trás não pode ser. Ou é agora ou é para frente. Então, em relação ao termo técnico, últimos dias, é um termo teológico para o período da igreja que começou com a morte de Jesus. Ponto. Então, por meio desse termo, você não pode identificar o que é hoje, o que é amanhã, o que foi ontem. O termo é para o hoje de cada geração cristã. A segunda questão são os sinais. Bem, por que Paulo acreditava que Jesus viria quando ele estava vivo? Porque ele viu os sinais. Os sinais estavam diante dele. Os sinais estiveram depois dele, na terceira geração depois dele, na quarta geração depois dele. E os sinais estão na nossa geração também. Ou seja, mas isso não significa que alguém possa afirmar que Jesus vai vir, no sentido exato, na minha geração. O que nós podemos dizer é, nós cremos que Jesus vai vir na nossa geração. Amém. Mas ninguém pode determinar o dia e a hora. E os sinais sempre estiveram diante da igreja, entendeu? Para que ela cresça que Jesus viria no momento da sua geração. Então, claro, eu como um cristão, dentro desse ensinamento teológico, eu creio que Jesus vai vir na minha geração, entendeu? Não importa se aconteça 50 terremotos ou se acontece um. Não importa se 1 milhão de pessoas estão famintas ou 500. Ou se existe uma mortandade que matou 300 ou que matou 1 milhão. Os sinais não se prendem a quantidades. Os sinais são em si mesmos. Né? Terremotos, guerras, fomes. Esses são os sinais. Não é se são 300 ou se são 200. Entendeu? Então, para nós, a igreja... Estamos vivendo nos últimos tempos, é a nossa geração que aguarda a vinda do Senhor. Se morrermos, a próxima também fará, e assim vai. E o dia exato é só o Senhor que sabe. Felipe, tem mais alguma pergunta? Né? Não, temos que crer, né, que vai ser na nossa geração. Exatamente. Tem fiéis. Uhum. Porque se você achar que não vai vir, você vai relaxar. Com certeza. Pastor Emerson, eu gostaria de agradecer ao senhor aí, né? A gente está encerrando nosso podcast. Muito obrigado por disponibilizar um pouco do tempo do senhor para compartilhar conhecimentos, essa troca de ideias. Muito obrigado, né? Agradecer ao Felipe também, que conseguiu fazer o convite ao senhor. E queria que você deixasse as considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, porque é sempre bom falar sobre as coisas de Deus, né? Numa outra oportunidade, a gente pode fazer um estudo bíblico, uma coisa assim, né? Não sei, fica à vontade. Mas, assim, estou à disposição de vocês. Às vezes é difícil achar um dia e um horário, mas achando não é por má vontade, é pelas circunstâncias. Mas, obrigado aí pela oportunidade e estamos juntos. Precisar, só chamar. Beleza? Muito obrigado. Beleza, muito obrigado. Felipe, também muito obrigado aí por mais uma participação aí, tá com a gente aí, né, Felipe, que nessa parte do nosso projeto vai estar nos ajudando aí nos podcasts, entrevistando o pessoal. Muito obrigado também, Felipe. Deixe suas considerações finais também. Tamo junto. Agradeço também essa oportunidade e que Deus abençoe a cada uma vida que vai assistir esse podcast aí
E fica ligado aí que vai ter mais coisa boa de Deus para nós, amém? Amém. Um abraço. Um abraço. Agradeço a todo mundo que assistiu esse podcast. E até a próxima, né? Onde a gente vai estar lançando um novo vídeo, um novo podcast. E o conselho que a gente deixa, né? Tenha esses momentos com Deus, com certeza eles vão mudar a sua vida. Até a próxima, pessoal. Valeu.